Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Rafael Speck de Souza, eu sou mestre em Direito e doutorando pelo programa de pós-graduação em Direito da UFSC. Eu gostaria inicialmente de agradecer ao professor Rogério Ramé pelo convite, dizer que é uma honra poder participar das webconferências e parabenizá-lo por esse projeto. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre aspectos legais relacionados ao Estatuto Jurídico dos Animais. Eu preparei uma aula bem panorâmica, com foco na legislação. Então, a gente não vai falar sobre jurisprudência ou doutrina. A gente vai falar sobre um panorama geral das legislações, a iniciar pelo Brasil, e alguns exemplos de legislações estrangeiras que já mudaram a sua definição jurídica em relação aos animais. Talvez muitos não saibam, mas vários códigos civis estrangeiros já mudaram, e o Brasil também está nesse movimento. Há vários projetos que estão em andamento no Congresso Nacional e eu vou trazer para vocês alguns aqui a título de exemplo. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Antes disso, quem quiser aprofundar e saber de onde eu tirei o conteúdo, estão todas nesse livro aqui, no meu livro que eu publiquei o ano passado, que é a minha dissertação de mestrado. E o livro está mais atualizado também, que esses projetos de lei e essas mudanças legislativas estrangeiras também já estão no livro. Deixa eu compartilhar agora a tela. Então, vamos ver a situação atual. De acordo com a visão tradicional do direito civil, os animais eles são tratados como bens móveis. Isso está lá no artigo 82 do Código Civil de 2002, nosso Código Civil atual. Importante observar o seguinte, que o Código Civil anterior, de 1916, possuía essa mesma redação no artigo 47. Então, nada mudou em relação aos animais de um código para o outro. Se nós compararmos um código para outro, aproximadamente 100 anos, mas a relação dos animais como coisas, ela já remonta a períodos muito mais antigos, já que o nosso Código Civil ele tem raiz lá no direito romano, né? Então, podemos dizer que há mais de 1000 anos, pelo menos, os animais são tratados como coisas. O Stephen Wise, que é um filósofo e um advogado americano, ele diz que por 4.000 anos, uma muralha jurídica densa e impenetrável separou os interesses dos humanos de todos os outros animais. Ele vai dizer também que, embora a filosofia e a ciência ela já tenha recuado nas suas visões instrumentalizadoras, o direito não prescindiu da coisificação dos animais. Então, embora a ciência e a filosofia tenham evoluído e mudado já muito dessa percepção dos animais como coisas, o Stephen Wise vai ressaltar isso, que o direito ainda insiste em tratar os animais como coisas. Um fato importante no Brasil, que a gente pode dizer que a Constituição de 88 ela representou uma mudança de paradigma. Por quê? Porque, além de considerar o direito ao meio ambiente como um direito-dever, que incumbe não só ao poder público, mas a toda a coletividade, ele também previu, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, que incumbe ao poder público proteger a fauna e a flora, vedadas as práticas que submetam os animais à crueldade. Então, o inciso 7 desse artigo, ele vai simbolizar algo que muitos professores e doutrinadores têm dito, que a dignidade animal está prevista nesse artigo. Implicitamente, além da Constituição alçar a proteção animal ao status constitucional, ela ainda conferiu aos animais o princípio da dignidade, e que por si só já poderia ser motivo, digamos, ferramenta para a gente poder pleitear direitos aos animais. Esse artigo que eu mencionei há pouco, 225, parágrafo 1º, inciso 7, ele permitiu que o Supremo Tribunal Federal apreciasse questões como, por exemplo, a farra do boi, as rinhas de galo e aí, mais recentemente, a questão da vaquejada, em 2016. No caso da vaquejada, o Supremo Tribunal Federal entendeu que havia crueldade intrínseca na prática da vaquejada e que nenhuma lei poderia regulamentar uma prática que é cruel por si só. Ela já tem em si já um aspecto cruel.
Então, o artigo 225, ele permitiu que nós possamos considerar o direito animal brasileiro como um ramo, uma disciplina autônoma. Assim como existe o direito ambiental, nós também temos o direito animal, que é uma disciplina específica para tratar sobre as leis, jurisprudências e doutrinas relacionadas aos direitos animais. E essa disciplina ela foi consolidada a partir desses precedentes jurisprudenciais que eu mencionei, né, no Supremo, sobretudo o caso da vaquejada. E a título de ilustração, no acórdão dessa ADI 4983, do caso vaquejada, o voto do ministro Barroso é muito interessante porque ele entra, inclusive, na questão das teorias de direitos animais, a questão do abolicionismo, bem-estar animal, tudo isso é tratado nesse acórdão. Agora a gente vai falar um pouco sobre a redefinição do estatuto jurídico dos animais em legislações estrangeiras. O primeiro país a romper com a visão dos animais como coisas foi a Áustria, em 88, que no seu artigo 285 previu que os animais não são coisas, que eles são protegidos por leis. E também ela vai dizer, esse artigo, que as normas relativas às coisas continuam sendo aplicáveis aos animais na ausência de norma em sentido contrário. Esse mesmo entendimento aconteceu, essa mesma mudança aconteceu no Código Civil Alemão, em 1990. Aqui, antes disso, na Suíça também, em 99, houve uma mudança na Constituição da Suíça que previu o princípio da dignidade da criatura. Então, como eu havia falado, se na Constituição Federal de 88 a gente pode admitir que há um princípio da dignidade animal, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, a Constituição da Suíça trouxe esse princípio expressamente, dizendo que a Constituição ela leva em conta a dignidade da criatura. Então, em 2003, a Suíça vai mudar o seu Código Civil no mesmo sentido que aconteceu com a Áustria e a Alemanha, dizendo que os animais não são coisas. Depois, em 2007, isso no Tratado de Lisboa, que é o tratado que modificou o funcionamento da União Europeia, começa a haver uma mudança aqui. No artigo 13, esse tratado ele vai trazer a menção que os animais, enquanto seres sensíveis. E em 2011, nós temos o Código Civil holandês no mesmo sentido, animais não são coisas. E com a ressalva, né, de que haveria um regime de transição, que inexistindo lei em sentido contrário, aplicar-se ainda a legislação referente às coisas. E aí aqui no Código Civil francês começa a acontecer o que a professora Marita, da Universidade Autônoma de Barcelona, chama de uma nova Revolução Francesa, porque o Código Civil francês ele vai inovar a técnica legislativa para dizer não apenas que os animais não são coisas, mas que os animais são seres vivos dotados de sensibilidade. E então essa maneira de mudar o Código Civil, ela começou a se reproduzir em outros códigos civis. Por exemplo, o Código Civil canadense vai dizer que os animais são seres sencientes. A Lei de Bem-Estar Animal da Nova Zelândia também reconhece que os animais são sencientes. O Código Civil da Colômbia, em 2016, vai reconhecer a qualidade de seres sensíveis aos animais. O Código Civil português, em 2017, da mesma forma, os animais são seres vivos dotados de sensibilidade. O Código Civil português, de 2017. Aí aqui, além disso, o Código Civil que ele vai tratar sobre a questão dos animais de companhia e a relação com o direito de família. Em 2017, a Constituição do México, ela vai trazer também que os animais são seres sencientes e que devem receber um tratamento digno. 2018,
a mudança mais recente. O Código Civil espanhol, que vai dizer que os animais são seres vivos dotados de sensibilidade. Então, vejam aqui nesse quadro de síntese que, inicialmente, Áustria, Alemanha, Suíça e Holanda, elas vão utilizar uma técnica para mudar seu Código Civil, optando por uma definição negativa do que são os animais. Então, animais não são coisas. Mas aí a gente pode questionar, mas os animais então são o quê, se não são coisas? E a partir do Código Civil francês de 2015, e aí sucessivamente Canadá, Nova Zelândia, Colômbia, Portugal, México, Espanha, eles vão deslocar os animais da categoria de coisas e vão mais além. Eles vão posicionar os animais no ordenamento jurídico como seres sensíveis, seres sencientes ou seres dotados de sensibilidade. Então aí notem que a técnica legislativa descreveu os animais pelo que eles são. Então uma técnica, uma descrição positiva, como poderíamos dizer assim. E então, todas essas mudanças, elas tiveram um grande caráter simbólico, possuem um grande caráter simbólico. Contudo, a gente tem que reconhecer que essa modificação ela não redunda na interrupção do uso de animais, infelizmente, que essas novas categorias elas não alçam os animais automaticamente a galgar a titularidade de direitos. Então, nós podemos entender que há um regime de transição aí, porque vocês notem que todos os códigos civis, eles reconhecem uma nova categoria jurídica aos animais, mas ressalvam que a legislação referente às coisas continua sendo aplicáveis enquanto não houver uma lei em sentido contrário. Então, há necessidade de uma lei ordinária para perfectibilizar essa mudança, né? E aí agora a gente passa para a terceira parte, que são algumas propostas legislativas em curso no Brasil. A primeira delas que eu trouxe é o projeto de lei 6799 de 2013. Aqui é apenas eu trouxe para fins ilustrativos, porque esse projeto de lei ele já mudou totalmente. Mas o que eu gostaria que vocês fixassem atenção no artigo, é que esse projeto de lei ele pretendia inicialmente mudar o artigo 82 do Código Civil para reconhecer que os animais eles possuiriam uma natureza jurídica sui generis, ou seja, uma terceira coisa, que não pessoa, nem coisa, nem pessoa, mas uma terceira categoria, que eles consideram de sujeitos de direitos despersonificados, dos quais possam gozar e obter a tutela jurisdicional em caso de violação, sendo vedado seu tratamento como coisa. Esse projeto de lei, depois ele foi transformado e atualmente é o projeto de lei 27 de 2018 que estava no Senado e que voltou para a Câmara depois de uma emenda. Então, esse projeto hoje, atualmente, ele tem uma numeração de 6054/2019. Eu vou falar mais sobre ele daqui a pouco. Mas então apenas guardem aquela observação, que aquele projeto de 2013 pretendia mudar o Código Civil. Aqui um outro exemplo de projeto de lei que ele está arquivado, mas ele tinha como objeto propor a criação de uma personalidade jurídica sui generis em reconhecimento à senciência nos animais. Aí um terceiro projeto de lei, o 650/2015, esse já de autoria no Senado Federal, aqueles outros dois foram autoria na Câmara dos Deputados. Esse agora no Senado, ele propunha a criação de um código de defesa, de proteção e defesa do bem-estar dos animais. Esse projeto também está arquivado. E agora o projeto de lei 27 de 2018 que eu havia referido. Esse é o projeto que está no estágio mais avançado de tramitação no Congresso. Então, esse projeto, ele tem o assunto é o mesmo daquele projeto de 2013, com uma diferença. Naquele lá, pretendia-se mudar o Código Civil. Aqui, pretende-se mudar a lei dos crimes ambientais. E notem que a redação é a mesma, reconhecer uma natureza jurídica sui generis, são sujeitos de direitos despersonificados, tal, e que vedado o tratamento como coisa. Esse projeto 27 de 2018 do Senado, ele teve uma emenda que foi aprovada
no Senado e precisou voltar para a Câmara. E aí ele voltou com essa outra numeração que eu referi antes para vocês. Esse projeto ele sofreu a seguinte emenda: a tutela jurisdicional referida no caput não se aplica aos animais produzidos pela atividade agropecuária e aos que participam de manifestações culturais registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro. Aqui é essa emenda bem problemática, por quê? Porque ela faz o que as outras legislações do mundo inteiro não fizeram. Ela está colocando de forma arbitrária uma linha separando animais sencientes de companhia, por exemplo, animais como gatos, cachorros, e animais tratados na atividade agropecuária continuam sendo tratados como objeto, né? Então, essa é uma emenda que ela passou no Senado e aí voltou para a Câmara agora, porque teve essa modificação. Mas muita água há de rolar nesse sentido, né? Então, espera-se que haja, né, uma mudança para que não haja essa diferenciação. Sendo em síntese, os animais que são sencientes, eles merecem um tratamento digno e uma proteção jurídica, uma tutela jurisdicional, independentemente deles serem animais de companhia ou animais da atividade agropecuária ou animais que são utilizados em manifestações culturais. E trouxe mais dois projetos de lei para mostrar para vocês, que é esse projeto 1095/2019 da Câmara dos Deputados e um outro projeto que é o projeto 269/2019 também da Câmara. Então, esse primeiro, ele pretende mudar o artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais para majorar a pena para aqueles que cometem maus tratos aos animais. Então, para vocês terem uma ideia, atualmente a Lei dos Crimes Ambientais no artigo 32, ela vai estabelecer como pena de 3 meses a 1 ano de detenção e multa. Isso explica muito bem por que existe tanta violação, tantos maus tratos. Justamente porque essa pena ela não surte nenhum caráter de educativo, né? Porque normalmente são penas muito irrisórias que são convertidas em penas alternativas, como prestação de serviço à comunidade ou pagamento de cestas básicas. Já esse projeto de lei, ele pretende fazer com que a pena aumente para 1 a 4 anos de reclusão e multa, em caso de maus tratos animais. E esse outro projeto mais recente, o 269/2019, ele pretende aumentar mais ainda a pena de reclusão de 5 a 8 anos e multa, sendo que a pena ela ainda pode ser aumentada de 1/3 à metade se ocorrer a morte do animal. A situação atual desses dois projetos é que houve um requerimento para que eles fossem apensados, né, porque basicamente eles pretendem mudar o mesmo dispositivo, o artigo 32, com a diferença da pena, né? Um deles é uma pena maior que outro. Em síntese, a gente pode dizer então que esse projeto 6799, de 2013, que pretendia mudar o Código Civil, ele foi transformado atualmente, ele se transformou no projeto de lei 27 de 2018 do Senado e que, por conta de uma emenda que ressalvou animais de atividade agropecuária em manifestações culturais, ele teve que voltar para a Câmara dos Deputados, agora por meio desse número do projeto de lei 6054/2019. Diferentemente da legislação civil estrangeira, que inicialmente em alguns países mudou para reconhecer que os animais não são coisas, depois os animais são seres sencientes, esse projeto de lei que está em estágio mais avançado no Congresso pretende criar um regime especial, sui generis, de animais como sujeitos despersonificados ou despersonalizados. Podemos dizer também que é uma modificação expressiva, do ponto de vista simbólico, a gente retirar os animais do status de coisas e colocá-los como sujeitos, né? Ainda que sujeitos despersonificados. Embora, é importante colocar também que essa mudança por si só também não vai redundar numa mudança, né? E nem, na maneira como os animais são tratados, infelizmente,
porque ainda assim, né, haverá necessidade de legislações ordinárias para estabelecer quais direitos os animais têm, porque já que eles são sujeitos despersonificados, não são pessoas, mero reconhecimento não confere a eles direitos. É necessário ainda que haja uma, um reconhecimento, né, legal dos direitos animais. O professor Daniel Braga Lourenço, no seu livro Direitos Animais, ele vai dizer que o modelo dos entes despersonalizados ou despersonificados, ela configuraria uma categoria de transição, pois, segundo ele explica, a sociedade atual ela não estaria ainda preparada para colocar os animais na categoria de pessoas. Então, a categoria de sujeitos despersonalizados seria uma categoria intermediária ou de transição. Fato é que, se esse projeto de lei 27 de 2018, né, que voltou para a Câmara, ele avançar para reconhecer os animais como sujeitos personificados, entendemos que essa emenda que foi aprovada no Senado, ela não há coerência em você separar animais sencientes que são animais reservados à companhia de animais que são tratados em agropecuária ou animais de manifestações culturais. Uma vez que os animais sofrem, que eles sentem, que eles podem sentir dor ou prazer, né, o sofrimento, eles merecem uma tutela, né, devido à questão da sua vulnerabilidade. Então, a gente entende que essa emenda é extremamente problemática e que espera-se que, no avançar desse projeto, haja uma revisão nesse sentido. E, por fim, fazendo uma síntese dos dois últimos projetos de lei que eu trouxe, que pretendem mudar o artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais, então, uma delas propõe aumentar a pena, que atualmente é de 3 meses a 1 ano, para 1 ano e 4 meses, 1 a 4 anos, perdão, e o segundo projeto pretende ainda aumentar a pena de 5 a 8 anos. Trouxe aqui para vocês, sempre é bom a gente lembrar que em 2012, em Cambridge, uma série de cientistas, neurocientistas, neuroanatomistas, inclusive com a presença de um deles era o Stephen Hawking, houve uma declaração de Cambridge sobre a consciência em animais humanos e não humanos. Nessa declaração de Cambridge, eles publicaram o seguinte manifesto, que a ausência de neocórtex não parece impedir um organismo de experimentar estados afetivos. Evidências convergentes indicam que animais não humanos têm substratos neuroanatômicos, neuroquímicos e neurofisiológicos de consciência, juntamente com a capacidade de demonstrar comportamentos intencionais. Consequentemente, o peso das evidências mostra que os humanos não são os únicos possuidores de substratos neurológicos que geram consciência. Animais não humanos, incluindo mamíferos e pássaros, e muitas outras criaturas, incluindo polvos, também possuem esses substratos neurológicos. O neurocientista Philip Lowe, ele está nessa foto, ele está atrás do Stephen Hawking. Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim que se houve se havia alguma dúvida sobre a ciência dos animais, hoje nós não podemos dizer que não sabíamos. A ciência, ela já evidenciou e publicou isso em 2012. Então, toda legislação que reconhecer a ciência dos animais deve considerar que não são apenas os animais de companhia que são sencientes, mas toda uma gama de mamíferos, aves, são seres que sentem, que têm sensibilidade e que merecem, então, a tutela jurisdicional, a tutela jurídica, né, protetiva. Então, deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Pessoal, para finalizar, eu trouxe para vocês aqui uma frase do Mark Bekoff, e com ela eu me despeço e também desde já agradeço, mais uma vez agradeço ao professor Rogério pelo convite e assim, coloco-me à disposição, vai ter meu e-mail logo abaixo
e até uma próxima.